promovendo o evento é o Lux Tiziu, em parceria com o Instituto Garba e a editora Garba Lux, o lançamento do 4º livro da editora, que é a Filosofia dos Rishis da Índia Antiga. O autor está aqui conosco, Alberto Brum. O Núcleo Lux é um grupo de pesquisa, de investigação e de produção de material. Alguns conhecem, outros não conhecem, mas ele já tem um passado. Ele começou a existir quando eu morei em Porto Alegre, depois ele continuou existindo em Brasília. Era um grupo pequeno com pessoas que trabalhavam. Não era tanto aberto, ele era semi-aberto, não chegava a ser um grupo público. E agora nós trabalhamos em conjunto. É o mesmo grupo de pessoas que trabalham em conjunto. Então, o Núcleo Lux, o Instituto Garba, e juntos criamos a editora Garba Lux para promover e divulgar os estudos, as linhas de pesquisa que a gente trabalha, a produção que vem sendo feita há muitos anos, tornar disponível, ao mesmo tempo, material didático para estudos futuros. Em nome do Instituto Garba e da editora Garba Lux, então eu também dou as boas-vindas a todos. É uma alegria a gente estar participando desse evento, né, marcando o lançamento de mais um livro, né, Filosofia dos Rishis, da Índia Antiga. Quem tiver interesse no livro pode adquiri-lo, já pode fazer o pedido pelo site da internet www.garbalux.org.br. Porque nós vamos falar das antigas tradições indianas num tempo pré-Siddhartha Gautama, o Buda, e no período logo posterior, que começa pelos rishis da antiguidade, do Rig Veda, passando pelos Upanishads, os antigos Puranas, outros tratados do passado importantes, chegando ao Jainismo, a Mahavira e ao Buda Dharma. Eu trabalhei primeiro com a Vedanta, no livro sobre o Shankara e a Vedanta Advaita, e agora, essa semana, está sendo, então, publicado da Filosofia dos Rishis e a Índia Antiga, porque eu senti a necessidade de dar uma base mais geral para um leitor, para alguém interessado em conhecer as tradições indianas. Eu fui professor de Filosofia Oriental na Universidade de Brasília, mas mais do que isso, desde que eu comecei filosofia, era um estudante, interessado em aprender as tradições do Oriente, além do Ocidente. Então, o livro sobre os rishis faz um apanhado geral, começa com os Vedas, os Puranas, os Gitas, a metafísica dos Upanishads, que é o começo da filosofia indiana, o Maitreya Upanishad, um dos Upanishads, as 6 Darshanas, aí tem a Vaisheshika, Nyaya, Mimamsa, Sankhya, a Yoga ou Raja Yoga de Patanjali, e o começo da Vedanta com Badarayana, as chamadas 6 Darshanas. Também existem os Gitas Vedantinos, temos também a tradição da Yoga Vashista. Vashista é um personagem da antiga Índia, e essa é uma escola que junta a Vedanta com o Yoga antigo. Então, o Yoga mais a Vedanta juntos. O Mahavira e o Jainismo. O Mahavira é um grande personagem da Índia antiga, e temos o Siddhartha e o Buda Dharma. Então, aí nós vamos ter uma filosofia diferente, não é uma filosofia como a gente entende, mas no Oriente também havia epistemologia, havia lógica, matemática, e coisas bem adiantadas que eu vou dar uma pincelada na sequência. Uma filosofia vivencial, uma filosofia de vida, e não apenas o exercício da razão. E aí, então, dos Rigvedas, nós chegamos aos Puranas, que são antigos textos, passando pelos Gitas, passando pelas epopeias, grandes tratados, o Mahabharata, que é o maior livro do mundo hoje, e tem também a epopeia chamada Ramayana. O Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata. Os Upanishads também, uma coleção imensa. Vamos falar que a essência dos Upanishads é a união do Atman com o Brahman, das 6 escolas e aí tudo mais. Nesse mapa aqui da esquerda, que tem as setas em vermelho, essa região é onde está o rio Indus. No centro dessa região, onde eu estou mexendo aqui, e no norte dessa região, é que nós vamos ter os antigos rishis, os yogis, que também têm relação com os Himalaias. Então, nessa região é que vão surgir essas inúmeras escolas de filosofias. Os Upanishads, como filosofia, é o que é mais conhecido, o começo da filosofia indiana, a metafísica, o ser, a unidade do ser com o uno. Um pouco depois, 100 anos antes do Siddhartha,
nós temos alguns dos rishis bem conhecidos, medianamente conhecidos. Kapila, Vashista, Rama, Pankashika, Parasara, Panini, que é o grande escritor da gramática do sânscrito, e esse tempo chega no Siddhartha. E ele teve contato com escolas que existiam, com instrutores, teve professores e teve contato com alguns desses rishis. No tempo dele, vivia o Mahavira, ele próprio, Narada, Maitri, Vyasa, que é muito famoso, e vários outros. Após o tempo dos Siddharthas, ainda foram surgindo alguns importantes sábios da Índia. Gaudapada, Patanjali, Shankara, um grande discípulo do Shankara chamado Sureshvara e vários outros. Então, esse tempo, 100 anos antes do Siddhartha e 100 anos após, é o período mais rico da sabedoria da Índia antiga. Então, os hinos do Rigveda vai aparecer aqueles mantras que a tradição indiana usa e que os tibetanos adotaram, que o budismo em geral e os próprios tibetanos adotaram. O termo rishi significa um sábio. São sábios, são yogis, e numa versão mais esotérica eram os chelas e iniciados. Os verdadeiros iniciados são os grandes rishis, que também são chamados de Maharishis. Então, nós temos os rishis dos Vedas, os rishis brahmanes, os Maharishis, os sábios yogis, ou os yogis filósofos. Eu sou professor de filosofia, conheço filosofia ocidental, mas nunca caí na artimanha de achar que a filosofia só tem no Ocidente ou só tinha na Grécia. A Grécia é bem posterior à cultura indiana, a Grécia é bem posterior à cultura egípcia, a Grécia é bem posterior à cultura persa. No Rigveda, o termo átomo já está presente e significa, então, esse princípio eterno e universal, a essência primordial, o ser universal ou a testemunha, Turiya, vida e luz de Brahman, presente em tudo, presente no universo. É a realidade, é o infinito e há uma identidade de Atma e Brahman. Aí, então, isso gera a Atma Yoga, a prática da yoga para despertar o Atma que está em nós, para tirar a mente do mundo externo, do samsara, tirar os sentidos do mundo externo e fazer um recolhimento pela yoga em direção ao mundo interior, e a mente faz uma jornada em direção ao Atma. É uma yoga que busca chegar na não dualidade, portanto, é uma yoga Advaita, sem dualismo. Essa identificação com o que nós não somos, com o próprio corpo, com as próprias ideias, com as próprias emoções, essa identificação gera a ignorância primordial, a vidya, presente no Patanjali, presente no budismo e presente lá nessa antiguidade. E esse período antigo da Índia tem muitos sábios. Krishna, no Bhagavad Gita, não é um rishi. Ele é um personagem simbólico. No Anugita, nós temos rishis, o Narada conversando com Kashyapa. Eu que gosto, eu que leio isso desde os meus 18, 19 anos, fui professor de filosofia do Oriente, estudo até hoje, eu fico surpreso, porque essa semana eu estava encontrando tratados que eu desconhecia, publicados em inglês, desse período antigo. Então, eu coloquei um exemplo. Existe uma coleção de textos desse tempo antigo chamado Agama. São textos esotéricos, com conteúdos metafísicos cosmogônicos, que formam uma coleção. Tem 108 textos com a tradição Pancaratya ou Vaishnava, ou ligado a Vishnu, que tem a ver com a compaixão. No budismo, isso vai estar ligado à tradição da compaixão. E tem 28 Shaivas do Shivaísmo. Então, veja a quantia. E numa outra coleção, só de Samhitas, existe 215 Samhitas, onde tem, botei só 2 exemplos, Ishivara Samhita e Lakshmi Tantra. Isso aqui no budismo tibetano vai ser conhecido. Quando eu falei de Shaiva, Agamas ou Shivaísmo, tem um texto que é dessa antiguidade e que chegou em Kashmir e existiu em Kashmir, chamado Vijnana Bhairava. Este tratado vai dar origem no budismo indiano e tibetano ao Vajrabhairava Tantra. O budismo tibetano e indiano idôneo, a yoga budista idônea, tem uma conexão muito próxima com o Shivaísmo de Kashmir. Os Puranas são vários livros, e aparecem esses rishis, esses sábios, conversando, dialogando, instruindo, falando em Atma Vidya, falando em Brahma Vidya,
falando em Atma Yoga, falando em Purusha, falando em Manas, falando em Chitta, falando em toda essa linguagem que uma literatura do século XX reutiliza. Questões religiosas, o Dharma, a liberação, Moksha, o Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e, finalmente, Bhakti Yoga. Eles tratam basicamente dessas três yogas. A yoga da retação, a yoga da reflexão, Jnana Yoga, e a yoga da genuína devoção, chamada Bhakti. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Nos Puranas, nos Vedas, nessas escolas indianas não budistas, aparece a palavra liberação, que não é sinônimo de libertação. Quando no budismo você fala em libertação, é a etapa final da jornada, quando surge um Buda. A fase da liberação é a liberação do samsara, é a liberação do ciclo do renascimento, mas não é a etapa final. Eu não confundo, e os tradutores que não conhecem essas coisas confundem tudo. Então, liberação é um estágio e a libertação é outro estágio. O famoso Krishna, junto com a vaca, e a gente, quando lê o Bhagavad Gita, a gente aprende que não é apenas a vaca sagrada. O galo é sagrado, o boi, o terneiro, a ovelha, a galinha, o frango, todos os animais no Bhagavad Gita são sagrados. Foi apenas um exemplo que ficou e a gente pega como até brincadeira hoje em dia. Então, o famoso Sri Krishna, ele não é um personagem físico, mas na mitologia ele representa a manifestação de Vishnu. Então, para meditar, para contemplar, a imagem é usada, mas ela não pode ser tomada como uma imagem física de um ser humano físico, porque aí é apenas um erro de quem não estudou. Então, os Upanishads, eles surgiram logo depois dos Vedas. A palavra Upanishad significa destruir a ignorância. É a sabedoria que destrói a ignorância. Quando eu descubro o Atman dentro de mim, a vida universal presente em todos os seres. Eles chamam então de Atman. Quando eu descubro que isso vibra dentro de mim, eu vou eliminar a ignorância, eu vou me autoconhecer. Então, o objetivo dos Upanishads é conduzir o leitor, o meditador, a pessoa a entender, primeiro por entendimento, compreensão, intuição, chegando na meditação, que dentro de cada um de nós, no coração do homem, eles falam muito essa passagem, no coração do homem está presente a vida universal. Então, qual é a essência dos Upanishads? É isso que eu estou dizendo. A identidade do Atman com o Brahman, a identidade do Atman com o Uno, e Brahman através do Atman presente na caverna do coração. E isso é a manifestação de Brahman. Por isso que a Vedanta Advaita nunca ensinou que o universo é uma ilusão. O universo é uma realidade. O universo é Shakti, a manifestação de Shiva, ou Shiva aqui usado como sinônimo de Brahman. Então, o universo é Brahman, o universo é Atman, o universo é uma coisa só, a vida do universo é uma coisa só. Isso tudo está em todos os seres, inclusive os animais. E isso é, na linguagem da filosofia, uma metafísica. O Atman em nós, quando isso é conhecido, a ignorância desaparece. O Atman é o refúgio de todos, a meta suprema. Então, nessas tradições, há práticas de meditação onde a pessoa diz: eu tomo refúgio no Atman, eu tomo refúgio em Brahman, eu tomo refúgio nos Rishis, como tem os 3 refúgios no budismo. Dentro do lótus do coração, o Atman habita, mas ele é conhecido pelos puros de coração. Quem purificou o coração através da limpeza geral e do conhecimento do que o Atman está em si próprio, esse se aproxima do grande Guru. O Atman é a luz das luzes. Ele é a luz que dá luz a tudo. A ideia da luz, muito presente na Kabbalah, muito presente nas tradições gnósticas, a luz universal, a luz do mundo, está presente nos Upanishads. O Atman é a luz das luzes. No Brihadaranyaka, do Yajnavalkya, há um diálogo entre ele e a sua esposa. Ele fala do amor, e o amor ao Atman. E tendo amor ao Atman, amor aos seres, um amor mais profundo. E o texto ensina que do uno, do ponto primordial, flui tudo o que existe. O universo existia apenas como Brahma, mas o universo é emanado, o universo é manifestado. Pura filosofia esotérica dos Upanishads. O Atman é Brahman.
Buscai o Atman no segredo da meditação profunda. No primeiro livro da nossa editora Garbalux, o Mistério da Ética, eu usei uma passagem do alemão Schopenhauer, repetindo os Upanishads. E ele disse, há um mistério, o mistério da ética. A ética surge quando eu começo a perceber o Atman em mim mesmo. Quando o Atman começa a acordar, a reta ação é natural. A ética vem naturalmente quando o Atman desperta. Então o Schopenhauer andou lendo isso aqui. Brihadaranyaka Upanishad. Do irreal conduze-me ao real. Das trevas conduze-me à luz. Da ilusão conduze-me à verdade. Da morte conduze-me à imortalidade. Isso circula por aí, mas faz parte do Brihadaranyaka. No teu coração está o Atman. Então buscai em ti mesmo. Não precisa de cerimonial. Veja o que eu estou falando agora. Não tem lugar que tenha mais cerimonial que na Índia. Mas os Upanishads e algumas dessas escolas não eram a favor desse mundo de cerimônia. Não é preciso cerimônia, não é preciso sacerdote, não é preciso coisas do gênero. A única coisa é o mergulho. Ir em direção a algo que está em nós. Sabendo disso, que o Atman mora no seu coração, o sábio penetra diariamente pela yoga, pela meditação, nesse santuário sagrado. Em comunhão com o Atman, o sábio se liberta da identidade com o corpo. Ele ainda tem corpo, mas ele não está preso no corpo. Também o Chandogya sugeriu meditar na sílaba Om. O Om é o pranava, que o Patanjali vai repetir no seu Yoga Sutras, a palavra sagrada. E fala do akasha do coração, o espaço primordial universal e o pequeno espaço que está em nós. Então nós temos o grande akasha, que é o universal, e o pequeno universo, o microcosmos dentro de nós. E o Atman no microcosmo é idêntico ao macrocosmo. Todo aquele que conhece o Atman no seu coração e na mente torna-se imortal, pois o Atman é consciência, consciência pura. E agora, então, eu vou no último exemplo de um Upanishad, que é um texto não muito traduzido, e por isso mesmo que eu optei, no livro ele está traduzido na íntegra. Então, o Maitri Upanishad também vai falar da yoga de 6 passos. Os 6 passos tem o Yama e o Niyama no Patanjali, depois mais 6. Os 6 posteriores são os mesmos, anteriores ao Patanjali. Então, o texto apresenta a yoga, apresenta a filosofia metafísica, a mesma filosofia que vai gerar a escola Sankhya. Os Upanishads são textos, mas não são chamados de escola. É uma coleção de textos. Eles vão influenciar a filosofia Sankhya, eles vão influenciar o yoga, eles vão influenciar a Vedanta. 3 escolas posteriores que são derivadas da filosofia dos Upanishads. Então, é um Upanishad que está falando de um diálogo com Siddhartha Buda. Siddhartha Buda sendo personagem de um Upanishad. Mas, para não ficar um texto budista, eles trocaram um pouquinho o nome. Não é eu que estou dizendo isso, eles são os autores da antiguidade que ensinam. Então, o rei chega e diz, tu és meu refúgio, e pede ensinamento. Aí o sábio responde, entre outras coisas, eu resumi, isso aqui é o início do texto. O sábio responde, o corpo é um templo do Atman. A abstração da mente dos objetos, recolher a mente, é dhyana, meditação. A real purificação da mente é feita através da Jnana Yoga e de Vairagya, o desapego. Aquele que eliminar o sofrimento dispersa a escuridão da mente. Chit, ou a consciência, está sempre brilhando numa caixa do coração. Quando a gente conhece um pouco, a gente está vendo aqui o Upanishad, a gente está vendo o budismo, a gente está vendo a filosofia Sankhya, tem a yoga, tem a Dhyana, tem o Vairagya, num único pequeno texto. Na sequência, acrescenta, a mente é o samsara. O samsara não é o mundo em si, mas é o apego ao mundo, é a prisão psicoemocional ao mundo. A mente é o que nos aprisiona. Isso deveria ficar bem claro. E se a mente aprisiona, a mente precisa ser bem usada, bem trabalhada, reflexão, estudo, meditação, contemplação, uma mente com intelecto ardente, uma mente profunda. Sem isso, fica difícil. Isso deveria ficar bem claro. No que a mente pensa, nisso ela se torna. Quem já leu Dhammapada, no começo do livrinho budista Dhammapada, no que nós pensamos, nisso nós nos transformamos. No que a mente pensa, nisso ela se transforma. Isso está no Maitri Upanishad. Com a mente purificada, pratica o bem.
e assim o mau karma desaparece. Karma positivo, karma ruim. Purificar a mente das impurezas é o verdadeiro banho, não é o banho no Ganges. Vejam bem, essas fantasias, os exotismos que a TV mostra aqui no Ocidente, que os indianos praticam, é a religião com R minúsculo, é a seitas, é o fanatismo, aqueles milhões de seitas indianos. Tudo isso não faz parte do ensinamento original. Está falando de tomar banho de Atma, purificar internamente, mergulhar na água da vida universal e não num rio poluído e sujo como aquele Ganges. O buscador deveria meditar no Atma, presente dentro dele. A compreensão da não-dualidade, que é a visão Advaita, deveria ser recebida como alimento, isto é, o entendimento, a intuição, a compreensão da unidade. E vocês, diz o texto, deveriam ter fé não no exotismo, mas na não-dualidade do átomo, ter convicção, ter clareza que o átomo é real. Os seres mais elevados buscam chegar e compreender a realidade. A única peregrinação que importa é ir em direção ao santuário interior. É lá que está o átomo. O aspirante deveria somente praticar a adoração no coração e se afastar de adorações exteriores. O nome desse texto é Maitri Upanishad. Assim ensinam os Upanishads. Esse é o ensinamento do Rig Veda, dos Aranyakas, que é uma parte dos Vedas, dos Upanishads, da filosofia Sankhya, da Vedanta, da Sankhya Yoga, que influenciou o Patanjali, e alguns dos Gitas, ou quase todos, e da Yoga Vashista, entre outras escolas de teatro. É o grande ensinamento dos Upanishads. Assim eu ouvi. Eu estou muito encantada com o material que eu peguei para apresentar com vocês, porque eu me encantei com o texto. Então, muitos são esses textos inspirados e inspiradores, né? Os Upanishads são fonte para essa inspiração e também são fontes para esse ensinamento, né? Tentar mostrar como esses ensinamentos são aplicáveis a gente perceber como isso faz parte da gente mesmo, não é um ensinamento à distância, é um ensinamento, como disse o Alberto, para ser vivenciado, né? Para ser conhecido por dentro, né? O Mandukya é um texto bastante influente na tradição da Vedanta Advaita e ele vai abordar em duas partes os 4 estados de consciência, mas isso é uma expressão da senda espiritual. Então, eu vou começar pelo Maitri, que foi colocado como se fosse um relato de uma situação real. Então, o rei Bhadrata, né, se dá conta que o Sansara não dá em nada, que o Sansara não vale a pena, então ele larga o reino na mão do seu filho mais velho, se isola na floresta e vai praticar os tapas, austeridades. Isso é importante porque no próprio texto, o Upanishad, ele comenta essas práticas, né, como o Alberto já ressaltou em outros textos também, são questionadas o valor dessas práticas como práticas externas. Então, depois de 1000 dias ele praticando as suas austeridades, aparece o sábio Sakayanya e lhe oferece um benefício ao rei. E aí o rei pede, então, eu quero ser esclarecido acerca de Atman, que é a única coisa que importa, pois tudo o mais o faz retornar ao Sansara. De que adianta saber das outras coisas se tudo faz eu retornar ao Sansara? Ele enfatiza muito o quanto os sentidos atrapalham. Não é que os sentidos não tenham valor, mas acontece que quando a nossa mente cria apegos e repulsões a partir dos nossos contatos com os objetos, nós nos prendemos. E com, então, serenidade e verdade, a mente não é afetada pelos objetos dos sentidos, porque ela se torna estável. E isso lhe permite conhecer Atman. E isso lhe permitirá a verdadeira libertação. A mente clara e descontaminada, ela não fica presa ao karma, mas ela fica unida a Atman. E aí o Alberto chama a atenção dessa frase, o estado da mente é o Sansara. A mente é o Sansara. Se nós não descontaminarmos a nossa mente, nós não seremos capazes de dar os passos necessários para liberarmos-nos do karma e liberarmos-nos do Sansara. O segundo livro do Maitri, o Upanishad, no início Maitri solicita a Mahadeva sua iniciação nos mistérios da mais alta verdade. E aí Mahadeva dá uma série de orientações. Por exemplo, ele diz que doação associada com adinana, fazer doações, fazer dana, fazer caridade sem sabedoria, não é purificador. É necessário purificar a mente e retirá-la dos objetos de sentido.
O corpo é necessário. Então, todo aquele maltrato ao corpo vai ser condenado no Maitreya Upanishad. Mas ele é impuro. Ele precisa ser purificado. E como é que ele é purificado? Pelo banho de retirada das impurezas promovido pela mente desapegada dos objetos de sentido. E aí ele vai dar ênfase, então, nesses 3 elementos. Essa purificação, kriya, na sabedoria, a água da sabedoria, jnana, e desapego, vairagya. Esses 3 termos a gente vai ver nos Upanishads, no budismo, na yoga. Né? Como já colocado, o alimento deveria ser a compreensão advaita, ou seja, a compreensão da não dualidade. Afasta todos os pensamentos e foca só em Atman. Com pensamentos silenciados, se livra assim dos estados de vigília e sono, e só há Turiya. Turiya é o estado de Atman. Então, ele mostra muito do que é a essência dos Upanishads, mostrar a identidade entre o que somos de fato, o ser em nós, Atman, e Brahman. E essa identidade é encontrada no 3º estado de consciência, que o Mandukya Upanishad vai nos mostrar agora, para que dessa forma seja possível avançar em direção ao Turiya, que é a última linha aqui no 2º livro, né? Que vai ser falado agora no Mandukya. Então, indo para o Mandukya, eu vou associar os dois. O Alberto traduziu o Mandukya e está publicado nessa obra que está aqui embaixo, à nossa direita aqui, que é o Atma Yoga, Shankara, Vedanta Advaita e o Atma Bodha, que é Mandukya. O Mandukya tem, como eu disse, 12 versos, e ele começa com 2 versos, fazendo uma reverência inicial, e depois ele vai repetir os 4 estados na segunda metade do livro. Então, para fazer isso, ele volta a chamar a atenção do que é Atman, porque todo o foco do Mandukya é mostrar o que é Atman. Om é tudo. Tudo que é passado, presente ou futuro é verdadeiramente Om. E o que está além desses 3 tempos também é Om. Isso vai ter direta relação com esses 3 estados de consciência que levam ao 4º, Turiya. Tudo isso é Brahman. Atman é Brahman. E Atman tem 4 estados. Os 3 primeiros são efetivamente estados e o 4º é chamado às vezes só de o 4º, que é Turiya. É o que eu estava falando. No Mandukya Upanishad, os 3 estados e o 4º, vigília ou Vajvanara, que é a consciência voltada aos objetos externos, sonho ou Taijasa. Taijasa significa luminoso. O 2º estado de consciência, que é mais sutil do que o estado de vigília, que é mais denso, mas é mais denso do que o próximo estágio, que vai ser o estado de consciência chamado Prajna. Esse chamado sonho ou Taijasa é um ambiente dito enganador. Ele se corresponde com algumas tradições que chamam ele de astral. É onde se tem contato com percepções não físicas. O 3º estado de consciência é Prajna. Prajna é traduzido muitas vezes como sono sem sonhos, ou um estado de vazio, onde não há dualidade, que nos lembra o conceito de Madhyamika no budismo. Né? E esse estado, Prajna, é básico para que se dê o passo para ultrapassar e chegar ao 4º. E o 4º estado, que é Turiya, o estado de integração, não separatividade, onde não há um eu, é o estado de plenitude, o Atman idêntico a Brahman. O que é Turiya? É o estado de Atman. O Mandukya Upanishad, então, fala sobre o 4º estado, que é Turiya. Os sábios consideram que esse estado não tem consciência nem do mundo interno e nem do mundo externo, e nem dos dois simultaneamente. Ele simplesmente é. Né? É a essência da consciência manifestando-se nos 3 estados. É a cessação de todo fenômeno. É paz e bem-aventurança não dual. É o Atman. E como tal, deve ser conhecido. Turiya deve ser conhecido como o Atman, que é idêntico a Brahman. E o último verso do Mandukya Upanishad diz: Turiya é sem partes. Turiya é A-U-M, não é separado. É plena bem-aventurança, é cessação dos fenômenos. Quem conhece isso, submerge-se no Atman. Nós somos, no real sentido, Atman, que é idêntico a Brahman. Muito obrigada. Eu queria comentar, antes de retomar, que quem é meio novato, não está muito acostumado com as filosofias indianas e com esses termos, esses nomes, não se assuste. Tudo tem tempo. A gente vai amadurecendo, vai relendo, vai tomando contato.
Eu, quando comecei a ler, alguns anos atrás, esses assuntos, não entendia quase nada. Lia, relia, sublinhava, comprava mais um livrinho, tal, tal. Virei professor de filosofia oriental, virei um relativo conhecedor desses assuntos, gosto muito, mas isso leva tempo. Hoje eu tenho 64 anos, comecei a ler com 19. Então precisa de amadurecer. Então estou dizendo isso porque eu sei que a gente está apurando um pouco, porque o Colégio Lux, antigamente chamado e hoje Núcleo Lux, é um grupo de pesquisa, de investigação. Nós não somos uma sociedade introdutória. Não temos membros, não temos admissão de membros, não tem eleição. Essas coisas normais aí a gente não faz. A gente faz foco no estudo e estabelece uma rede de colaboradores e de amigos trabalhando na mesma direção. Então, com calma, com o tempo, a gente vai tomando contato, vai aprendendo, vai estudando, e tudo tem o seu momento na medida da atração da alma e na medida do karma. Quando você já passou pela Índia algumas vidas, fica mais fácil. Se passou menos, fica um pouquinho mais difícil. Se é a primeira vez, segunda vez, tem que ter paciência. Eu vou fazer uma breve pincelada, e vai ser rápida e introdutória, para um assunto que é menos conhecido, que são as chamadas escolas de filosofia indiana, no formato oficial de uma escola, com tratados, com comentários, com mestres, com local, com endereço. Então, são as chamadas darshanas, as 6 escolas filosóficas básicas, porque tem outras posteriores, o jainismo, o dharma. Então, a primeira escola tem um nome meio estranho, para quem não ouviu isso antes, Vaisheshika. A segunda escola é Nyaya. A palavra Nyaya significa razão. Uma escola de razão, racionalismo e lógica antes do Aristóteles. A terceira escola, Mimamsa, quem escreveu o texto é Jaiminisa. A escola Sankhya de Kapila, a escola da Yoga, às vezes chamada de Raja Yoga ou Yoga de Patanjali, e a Vedanta original de Badarayana ou Vyasa. Então são 6. Aqui, por coincidência, a imagem que eu coloquei tem 6 janelas para um lado, 6 para o outro, mas tem uma que vai além. Então, elas indicam algo mais, elas são caminhos da compreensão. Darshana significa visão. Então, uma darshana é uma visão, um modo de ver, uma visão de mundo, como se diria no Ocidente. Uma perspectiva da realidade. Uma coisa que eu esqueci de comentar, elas não estão em ordem cronológica. Não é a Vaisheshika mais antiga. A mais antiga é a Sankhya. Mas elas são separadas nesses 3 conjuntos porque as 3 primeiras tratam do mundo externo. As 3 finais tratam do mundo da consciência. Então, Vaisheshika, fundada por Kanada, tem um texto fundamental. Vaisheshika Sutra. Sutras são sentenças, aforismos. E esse texto vai enfatizar as características que distinguem uma coisa particular de outra coisa. Observem que nessas 2 primeiras escolas é uma filosofia bem tradicional, é filosofia mesmo. Epistemologia, razão, raciocínio, silogismo, tem até lógica aqui dentro. A Mimamsa é mais moral e as outras 3 são metafísicas e cosmológicas. Então as 2 primeiras são um pouquinho áridas. Então a Vaisheshika mostra uma visão de mundo mais realista. A Nyaya também está tratando do mundo externo, como se o mundo externo fosse real. Está tratando do mundo das aparências. A Mimamsa do Jaimini, o Mimamsa Sutra, trata dos Vedas, da moral, do dever religioso. A escola Sankhya é mais filosófica, Kapila, vai falar do universo, a cosmogonia, a consciência, Purusha, a matéria, Prakriti. Essa escola Sankhya, ela está ligada aos Upanishads e está ligada à Vedanta. A Yoga, Patanjali fez apenas uma compilação. Patanjali foi profundamente influenciado pela tradição Sankhya. Patanjali trabalhou com a filosofia do Yoga, Sankhya e Yoga, e enfatizou a prática ao mesmo tempo. É uma filosofia praticada, junto com a prática. E a Vedanta também é muito reflexiva, filosófica, e o texto principal, então, é o Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra de Badarayana, final do século VII AC. E depois vem os comentadores, Gaudapada e o próprio Shankara na sequência. Então, 3 darshanas focadas na lógica, no conhecimento, nos deveres, no mundo, na sociedade, na relação familiar, como a Mimamsa trata muito disso.
E depois tem outras 3 escolas que eu já citei, que vão tratar especialmente de descobrir o Atman ou o Purusha. 3 que tentam nos mostrar o conhecimento científico e social do mundo, e 3 que vão nos mostrar o conhecimento espiritual do mundo externo e do mundo interno. A escola Vaisheshika, ela é do tempo da Nyaya, são ensinamentos dos anos 600 e pouco, 600, 590, elas são mais ou menos contemporâneas com o Siddhartha. Para quem conhece um pouquinho de filosofia ocidental, para quem um dia na vida leu Aristóteles, se surpreende, porque a palavra categorias, substâncias, são fundamentais no Aristóteles e no Tomás de Aquino, na Idade Média. Tomás de Aquino repete Aristóteles, mas Aristóteles vem depois dessas escolas, e é o mesmo assunto. Então, o texto diz, em 10 capítulos, o que são as categorias, as substâncias, os átomos, a percepção, o conhecimento dos objetos, as ações, como gerar méritos, bom karma, os atributos das ações, a cognição e os tipos de cognição, a dialética da negação e a relação prazer e dor. Mas o tema central são as categorias. Depois eu vou voltar quando eu falar da Nyaya sobre isso. É só para vocês terem uma noção do que trata, depois a gente vai desenvolver melhor, com mais calma, as outras. O conhecimento da realidade se dá pelo entendimento das diferenças essenciais que distingue as 9 substâncias que constituem o universo. Terra, água, fogo, ar, o éter, que é o espaço sutil, o tempo, Kala, o espaço, a mente e o átomo. O átomo é a primeira e primordial substância, chegando na última, que é a Terra. É a manifestação do universo. Por falar dos objetos existentes, a escola também vai se relacionar com o chamado atomismo, o atomismo da antiguidade. A palavra átomo chegou na Grécia e foi usada pelos pré-socráticos, mas para quem não sabe, a palavra original é da Índia. Estes átomos são a causa material do universo. Isso aqui, por favor, é antes do ano 500. Isso aqui é literal. Está falando do Atman, que constitui o universo material. O universo, o mundo é formado por átomos. Tudo que é conhecido surge de uma das 6 categorias. Então, na filosofia tem as substâncias e as categorias. A substância é uma das categorias. Depois tem as qualidades ou gunas. A filosofia Sankhya vai chamar de 3 gunas: sattva, rajas e tamas. 3 qualidades da matéria: o karma, a universalidade, a particularidade e algo inerente do universo. As escolas indianas, eu vou dizer uma coisa que é diferente do Ocidente, mesmo as escolas que estão tratando do universo material, que falam da razão, que falam da lógica, elas não são materialistas e não ficam presos só na razão. A escola mais racional, que é a Vaisheshika e a Nyaya, que são as duas, elas vão falar também da liberação. Mas elas começam pela questão racional. O bem supremo depende do conhecimento da verdade, mediante o conhecimento das semelhanças e das diferenças, das 6 categorias. Aí ele vai dar um exemplo, o texto. Um conhecimento como: isto é o efeito ou causa disso, relação de causa e efeito. Tal conhecimento é produzido pela marca da inferência. Então aqui a lógica já vai entrando. Inferência e dedução. Da constatação, isto é o fundamento daquilo, surge a ciência da argumentação. Isso é o nome de um livro do Aristóteles, chamado Tópicos. A arte ou a ciência da argumentação. Daqui a pouquinho eu vou brincar com Aristóteles, mas na sequência aí. Então, quando você tem essa constatação pela argumentação, você alcança o conhecimento verbal. Quando eu estou raciocinando, eu uso sentença, eu uso linguagem, eu uso argumentação, faço demonstrações racionais. Com o raciocínio, eu estou usando instrumentos do raciocínio. E os silogismos, em Aristóteles, são esses instrumentos. Uma vez eu estava sentado numa sala de reunião do Departamento de Filosofia de uma das famosas universidades federais do Brasil. E eu era um professor iniciante, que conhecia tudo isso.
Aí chegou um professor idoso, arrogante, conversando com outro tradicional, e esse arrogante, famoso por ser um tradutor e comentador de Aristóteles, disse o seguinte: ele não sabia quem eu era, ele falou lá para o outro amigo: filosofia do Oriente não existe, isso é uma piada. Filosofia só tem na Grécia. E Platão e os pré-socráticos não têm importância. O que importa é Aristóteles. Se ele soubesse que o Aristóteles fez um plágio, bem feito, mas era, ele ficaria um pouco encabulado. Isto aqui é anterior a Aristóteles. Aristóteles, como eu ponho aqui embaixo, nasceu no ano de 384. Mas eu estou falando de 600, 580, 550 AC. Agora, a segunda passagem da Vaisheshika. Aqui eu resumi, a parte de cima é citação, aqui eu fiz um resumo. Há aforismos que apontam para algo mais do que a simples percepção dos objetos materiais do mundo. Há passagens que falam do Atman, dos sentidos, da mente, manas, da alegria, sukha, do sofrimento, dukkha, que o Siddhartha vai usar. Quando manas, a mente está focada, está situada no Atman, a ausência da ação dos mecanismos do prazer e dor, da alegria e sofrimento. Quando a mente está focada no Atma, a mente se retira do samsara e sai da dualidade, da dicotomia prazer e dor. E moksha, a liberação, depende do Atma. Essa é uma partezinha curta, mas faz parte do texto. A segunda escola eu ainda acho mais interessante sobre isso. Escola Nyaya. Razão ou raciocínio. Eu, quando comecei a estudar filosofia oriental, eu estava na faculdade, depois acompanhei uns livros da Índia, encontrei essa escola e achei muito interessante, filosoficamente falando. Fiz uma pesquisa universitária e fui comprando o livro Nyaya, uma coleção de 5 volumes comentando o Nyaya Sutra, um outro comentando o Nyaya Sutra, um terceiro comentando o Nyaya Sutra, e não vou empilhar os outros, que o Aristóteles não foi o pai da lógica, nem no Ocidente, muito menos no Oriente. Eu vou falar que Aristóteles recebeu de presente um livro. Alexandre Magno invadiu a região do Punjab e Caxemiro. Alexandre Magno teve um tutor. Qual é o nome do tutor? Aristóteles. Alexandre Magno, quando voltou para o Ocidente, trouxe objetos, trouxe estátuas, trouxe roupas, trouxe joias e trouxe 2 filósofos junto na comitiva. Provavelmente trouxe livros originais. Esses 2 filósofos foram parar no mundo grego. Apolônio de Tiana fala sobre isso. Filostrato, no livro A Vida de Apolônio de Tiana, cita isso que eu estou dizendo. Só que eu não sabia disso quando eu comecei a estudar, e eu percebi sozinho, e até brincava com os meus colegas e com os meus alunos. Olha só com Aristóteles. O Aristóteles deve ter ganhado um livro Nyaya. Hoje eu tenho certeza. Ganhou o livro e o tradutor para o grego. Porque na comitiva, 2 foram da Índia para a Grécia. Nyaya Sutra é da primeira metade do século VI AC. E vai ter muita relação com Aristóteles, especialmente 2 livros do Aristóteles. Os tópicos e os analíticos 1 e 2, onde vai aparecer a lógica dos silogismos. Razão. Penso, logo existo, do Descartes, vem lá do Aristóteles. A premissa maior, a premissa menor, as conclusões. O Nyaya Sutra são 4 capítulos. Então, um autor, logo na sequência, Akashpada, completou e ampliou o primeiro. Então, o livro 1 tem uma impressionante semelhança com Siddhartha para quem conhece o budismo. O Nyaya Sutra vai tratar do reto conhecimento. Reta compreensão, reto entendimento, reta razão, reta fala, reta palavra, óctuplo caminho. 4 nobres verdades. O tema central do Nyaya é como alcançar a reta compreensão e o reto entendimento. O Sutra começa dizendo que o conhecimento das 16 categorias, ampliou o que tinha no Vaisheshika, serve para alcançar a felicidade. Eu preciso conhecer o mundo, conhecer os objetos, conhecer a mim mesmo para evitar a dor e as tristezas e alcançar a felicidade. Um segundo Sutra começa dizendo que dukkha, o sofrimento, precisa ser removido. Primeira nobre verdade, a causa do sofrimento. No Sutra número 10, eles estão sempre numerados, isso aqui eu estou falando do livro 1. No Sutra número 10,
aparecem os kleshas, as perturbações, que está no Patanjali, no seu livro, e que está na filosofia budista. E que esses kleshas, que aqui no caso são reforçados, precisam ser eliminados, porque os kleshas geram dor e sofrimento. O Sutra número 21 volta a se referir a dukkha, ou sofrimento, como a causa das aflições, e que isso é um obstáculo para a alma ou para a mente. É afirmado que o egoísmo deve cessar, porque o egoísmo, junto com a avidya, é a causa fundamental do sofrimento. Várias edições, algumas antigas, outras mais novas, os Nyaya Sutras de Gautama, com comentários posteriores, com estudos. O Sutra tem 5 capítulos e vai tratar dos meios do reto conhecimento, que a filosofia vai chamar de Pramanas, seja o Nyaya ou seja no budismo. Pramanas é reto conhecimento. A reta cognição é a que se distingue da ilusória, do conhecimento errôneo. Então vejam que Gautama, quando estava ensinando na sua fase inicial, ele estava preocupado com a reta compreensão e o reto conhecimento do mundo, da vida, da realidade, da causa do sofrimento e do caminho para a libertação. O texto indica a necessidade de se eliminar o conhecimento errôneo e apresenta os meios de se alcançar o conhecimento verdadeiro. Aqui tem uma coisa muito interessante e importante. É meio racional o modo do texto escrever, mas ele está dizendo que se a mente tem conhecimentos e conceitos errôneos, ela não compreende a verdade. Não adianta ficar orando, não adianta ficar fazendo algumas práticas, se na mente há ignorância, se a mente não tem a verdade, se a mente não vibra no tom da realidade. É preciso tirar o erro, é preciso tirar o conhecimento equivocado pelo reto conhecimento. Então, portanto, a mente tem que ser uma mente verdadeira, uma mente sábia. Então, é uma escola para preparar a razão para a metafísica. Olha a segunda passagem, para quem já leu com atenção Yoga Sutras do Patanjali, livro 1, tem uma linha quase igual. Dor, nascimento, atividades, erro e falso conhecimento ou equívoco, isto deve ser suprimido em ordem inversa, de trás para diante. Então vejo que esse aqui é só o começo do livro. Então eu, que era um professor iniciante na Universidade Federal, eu me demiti no primeiro semestre, porque eu estava dentro de um balaio de loucos, a maioria não tinha autodomínio e fazia mal no estômago, na mente e no coração, quando acham que aquele intelectualismo exagerado, aquele racionalismo frio, sem alma, sem coração, esse racionalismo que não vê a pandemia, esse racionalismo que não vê a dor do mundo. Então eu era quietinho lá, ficava na minha, eu ria por dentro e ficava olhando. Santa ignorância. Porque a Nyaya não vai falar só disso. Ela vai usar a lógica, usar a razão para o homem entender o universo externo onde ele vive e do externo ir para o interno e entender também o átomo e o universo interior. Mas se eu não compreender o universo externo, eu não compreendo o universo interno. Assim acima, assim embaixo. Se eu sou uma pessoa com dificuldade de compreensão das coisas básicas, eu não vou compreender física quântica nunca. Não precisa entrar na faculdade de física. É inviável. Então vamos um pouquinho adiante para mim fechar com algo mais bonito. Ainda no livro 1, é dito que a transmigração das almas significa renascimento. E no livro 4 da Escola Nyaya, fala da possibilidade da transmigração. Então, uma escola racional está falando da transmigração das almas. No enfoque epistemológico, há espaço para a alma, para a transmigração, e fala que a meta da libertação da dor ou do sofrimento precisa ser alcançada. As marcas da alma são coisas que estão presentes em nós: desejos, aversões, vontade, alegria, sofrimento e o processo cognitivo. Quando fala em alma, está falando da mente, mente e alma. No livro 3, fala da alma e o papel da alma. Alma, além dos sentidos. Aforismo número 205. Não é só corpo, não é só sentidos, não é só razão. E essa é uma escola da razão indiana. Portanto, conclusão, na velha Índia, há uma escola
de cognição, ou de epistemologia, ou teoria do conhecimento, que apresentou os silogismos lógicos e que reforça, ao mesmo tempo, a existência da alma e a necessidade de ter uma alma dentro do corpo. Mas a fundamentação da razão não é só para conhecer e fazer teses e fazer artigos. O papel da razão é aprender a viver no mundo, aprender que tem alegria, que tem sofrimento, perceber a causa do sofrimento e eliminar o sofrimento para alcançar a felicidade. Este Sutra também fala dos átomos. E tem uma passagem que diz que no mundo não há aniquilação, nem dos átomos, nem de qualquer coisa. Porque os átomos não são aniquilados. Os átomos, aqui uma visão diferente da ciência do século XIX para XX, é os átomos não divisíveis. Não é a visão materialista da ciência que divide os átomos num sentido diferente. Aqui a palavra átomo é o não tomo, a não parte, a não divisão. Então, átomo é algo indivisível. E os átomos preenchem tudo. Ou há átomos ou há vazio. Escola Nyaya, repito eu. Ou há átomos preenchendo tudo, ou há vazio completo. E quem é essa frase? É do Sutra Nyaya? Não, é do Demócrito, um suposto filósofo grego pré-socrático que disse esta frase. E a frase que ele disse é uma citação do Nyaya Sutra. Com isso, eu mostro aqui uns livrinhos, além dos meus, que é da Mimamsa. Me empolguei um pouco e aí comi tempo. A escola Mimamsa, ela não me amansa, não. A escola Mimamsa, ela não é muito mansa, ela é um pouco chatinha. Ela é excessivamente vedantina no mau sentido dos Vedas. Não da Vedanta. Os cerimoniais, os deveres do sacerdote, os deveres familiares, os compromissos. É um livro bem extenso. Eu tinha até separado aqui, daqui. São 2 volumes altos e grossos, o Sutra. São 2 volumes, mas não é lá muito belo, é bem específico. Então ela vai tratar do modo de agir, o comportamento. Jaimini escreveu esse tratado, não é um texto metafísico, como eu estou falando, mas ele fala da moral, das virtudes morais, da importância da retidão na sociedade, do respeito na família, dos respeitos aos mais velhos, do comportamento, da relação com os pais, da relação com os colegas, tudo isso que o mundo não tem, a Mimamsa ajudaria. Então a escola Mimamsa ajuda o mundo social, se fosse aprendido e praticado. Mas não é uma escola metafísica, não trata da yoga e não está tratando de dukkha, apenas está abordando o mundo social, mas fala das virtudes. Fala dos rishis, que os rishis têm autoridade porque eles são sábios. Fala dos pramanas, percepção, inferência, testemunho verbal, analogia, suposição e a não existência, que é a negação. E é também uma visão realista, está tratando do mundo, o mundo externo, o mundo das relações, e o mundo que não depende da gente, não depende da mente. A mente que percebe não tem influência no mundo, a gente só vai olhar o mundo. E o Bruno vai, depois do intervalo, falar da Escola Sankhya, então eu só vou fazer aqui o gancho para o Bruno. A Escola Sankhya vem do famoso Kapila, famoso, mas pouco conhecido. O sutra que Kapila escreveu se perdeu. Há um sutra bem posterior que leva o nome dele, Sutra de Kapila, mas esse é posterior. É uma escola com influência dos Upanishads, tem o termo Purusha, que depois vai ser comentado. Para quem não está acostumado com tudo isso, desculpe, mas é o assunto das darshanas, é o assunto da escola Sankhya. Gaudapada foi tutor do Patanjali mais tarde. O Pankashika, que é do tempo do Siddhartha, escreveu um livro bem extenso, 60 mil linhas. E esse livro foi base para estudos posteriores. Fala de dukkha, do sofrimento, dos tipos de sofrimento. Os outros falam da Sankhya Yoga, a visão dos Upanishads, que a Sankhya trabalha junto com a meditação e junto com a Yoga. Esta é a base filosófica do Patanjali. E aí tem um texto raiz que o Bruno vai comentar, que é o Sankhya Karika. Aqui a Índia, eu estava ontem aqui relendo umas coisas que eu não estou apresentando, porque eu escrevi um livro fino, 200 e poucas páginas. Para fazer uma boa introdução a essa Índia antiga, precisa 500, 700 páginas, porque tem muita coisa, muitos textos. E esses textos da antiguidade, eles vão ser retomados. Eu estou falando aqui sempre do antes de Jesus. Eles vão ser retomados 200, 500, 700, ano 1000, e vai surgindo
divisões, subescolas, comentários na yoga, nas filosofias, no hinduísmo. Então, é uma quantidade tão grande que eu, que sou acostumado, que leio muito, às vezes eu fico zonzo, tonto, de tanto material que tem. Então, a gente tem que fazer certas prioridades. Pegar um ou dois, escolher por um momento, para este semestre, para esse mês, algo que me atrai mais, ir com calma. Porque esses textos que eu estou abordando, eles não são frutos de seitas, eles não são exóticos, eles não estão presos nas coisas que vai surgir. Eu estive na Índia, eu conheço a Índia, e a Índia de hoje, a Índia desde o ano 1000, ou até antes do ano 1000 para o presente, tem muita coisa confusa, muita conturbação, muito fanatismo, tem muitas seitas malucas, não é tudo belo. Então a gente às vezes tem umas ilusões. Eu vou para a Índia meditar que é o paraíso celeste. Não é bem assim. Mas foi. Houve um tempo que muitos sábios viviam no norte da Índia, no noroeste da Índia, nas montanhas, um grande grupo de grandes almas, seres muito avançados, não precisavam se esconder, não precisavam fugir, porque não tinha celular para bater foto, não tinha aparelho para bater fotografia do espaço, não tinha drone, não tinha avião, não tinha turista ocidental metido, não tinha os curiosos que vão lá bater uma fotinha com o guru e voltam dizer que são um mestre no Brasil. Fazem um cursinho de yoga de 2 semanas, vem aqui e se apresenta como um swami. Essas coisas não existiam. Então, eles conviviam. Depois, com o tempo, vai dispersando. Como qualquer coisa na vida, vai perdendo a qualidade, vai diminuindo, vai vendo ramificação, vai subdividindo, vai surgindo muitos textos. Então, resumo da história. Temos que ter calma, tem muita coisa. Então a gente vai ver agora os princípios da escola Samkhya, e o Alberto deu um bom gancho aqui, eu vou aproveitar um pouquinho desse gancho que ele deu, e aí a gente vai entrar nos ensinamentos que estão presentes no Samkhya Karika, de Ishvara Krishna. A Samkhya é uma das 6 darshanas, uma daquelas 6 principais escolas da filosofia indiana, junto. E os ensinamentos da Samkhya, eles foram sistematizados pelo Rishi Kapila. Além dessas interações que a gente vê da Samkhya com a Vedanta e com outras dessas darshanas, né? A terminologia Samkhya ela vai aparecer em Upanishads, como no Katha Upanishad, vai aparecer no Mahabharata, em textos como Bhagavad Gita, como o Anugita. Então, é uma terminologia que vai se disseminar por diferentes escolas. Samkhya pode ser traduzido, né, como enumeração ou como discriminação. Aquilo que a gente viu na apresentação anterior dos pramanas, dos retos meios da cognição, da discriminação adequada da realidade, do reto entendimento, reto conhecimento da realidade, é algo que a Samkhya vai valorizar bastante. É uma investigação do processo cosmogônico, do processo da manifestação e também do que está além disso, do Purusha. Então, a Samkhya vai enumerar os estágios de surgimento do universo. Samkhya, de acordo com o Vyasa Smriti, que é um texto que Adi Shankara cita, Samkhya é o conhecimento da verdadeira natureza do Atman. Tudo é Purusha, tudo é uma manifestação do elemento uno indestrutível. A gente pode dar diversas traduções para isso. Então, primeiro a gente vai ter Purusha, esse espírito, e aqui tem que tomar cuidado, né, para não confundir com a ideia de espírito individual, que às vezes a gente vê em algumas teologias cristãs, espíritas, recentes, não tem nada a ver com isso. Aqui é espírito no sentido de algo que não é individual. Então, Purusha, o espírito, ou Atman, e esse Atman aqui também não é um Atman individual, como depois, posteriormente, algumas outras escolas indianas começaram a atribuir essa ideia de um Atman individual, né, e a gente vê traduções muito estranhas, às vezes, chamar o Atman de eu com letra maiúscula, e daí por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui não está falando do indivíduo, e não está falando nem do que a gente poderia traduzir como alma, ou como a mente que renasce vida após vida. O que está sendo dito aqui é da base de tudo isso, é de algo que está além de tudo isso, de algo que é inefável, e que é a natureza última de todas as coisas. Então, Purusha se manifesta como Prakriti. Às vezes as pessoas pensam que a escola Samkhya é uma escola dualista, né? Mas a questão aqui é que essa relação Purusha-Prakriti é o que possibilita a manifestação. Não no sentido de que Prakriti seja algo oposto a Purusha, mas Prakriti é Purusha manifestado. E nessa relação Purusha-Prakriti, a gente vai ver que
o cosmos vai se manifestar por um processo de diferenciação. Prakriti, então, vai começar a ter determinadas características nesse processo. E alguns dos princípios da realidade, tattva, que é a palavra sânscrita que se usa aqui para a realidade, né? A verdadeira tattva é purusha, é a realidade última. Mas conforme essa realidade vai se manifestando e vai se diferenciando nisso que a gente chama de cosmos, nessa esfera da multiplicidade, o que é tudo, é o todo, em que tudo está presente, tudo é interdependente, tudo está ligado, em constante mudança, em constante movimento, etc. Determinadas características vão surgir a partir de Prakriti, as chamadas 3 gunas, as chamadas 3 qualidades. Mas se a gente tentar resumir aqui em 3, primeiro tem Purusha, que é o espírito universal, o Atman, o ser único, o ser verdadeiro, a base de toda a vida. Depois tem Prakriti, a substância primordial, a matéria indestrutível, de novo, cuidado com a palavra matéria, às vezes também traduzido como natureza, e também cuidado com essa palavra, né? Não é a natureza com N minúsculo, as árvores e as forças da natureza, no sentido de que é a realidade da manifestação. Matéria também a gente pode pensar, né? A palavra que também está ligada a Maya em sânscrito. Maya não é somente uma ilusão, uma miragem. Maya é o poder da manifestação. Então, há aqui uma relação muito próxima entre a ideia de Maya e a ideia de Prakriti. Conforme Prakriti vai se diferenciando em formas distintas, então a multiplicidade vem à tona. E tudo isso tem a ver com o poder de Mahat, da mente universal. Mahat é essa força que vai fazer com que essa diferenciação ocorra. É essa força ordenadora do cosmos, essa força ordenadora que vai fazer, então, com que Prakriti comece a se delimitar em diferentes formas. Em seu estado primordial, Prakriti também pode ser chamada de Mula Prakriti. A Prakriti primordial é isso, é a Prakriti raiz. É a raiz de tudo que é manifesto. A raiz sem raiz, ou a substância indiferenciada. Isso é Mula Prakriti. Então não se trata aqui de um dualismo, espírito versus matéria. Mas o espírito, ou Atman, Purusha, ele se manifesta como substância Prakriti. Não há uma oposição. A ideia do moksha, que se busca bastante, conseguir se libertar daquela ilusão de achar que não há nada além de Prakriti, ou da forma como a gente percebe Prakriti, dessa forma da matéria diferenciada e das formas existindo separadamente. Que isso é o poder de avidya. Isso é o poder de Ahamkara, que vai fazer com que a gente passe a se identificar com essa noção de individualidade. No Samkhya-Karika é dito, de Prakriti surge Mahat, a mente universal. De Mahat surge a individuação. E de Ahamkara surgem os agregados, os skandhas em sânscrito, né? Para quem estuda budismo, está bem familiarizado com esse termo também. E aí o Samkhya-Karika também vai falar das 3 gunas, que também fazem parte dessa diferenciação de Prakriti. E há muitos textos, né, indianos que vão falar também dessas gunas dentro de nós. A gente vai ver referências sobre isso, por exemplo, no Viveka-Chudamani e em vários outros textos de outras escolas, outras darshanas indianas, a gente vai ver sobre isso também. E essas características de Prakriti são Sattva, que é a pureza, a harmonia, Rajas, que é a energia, é o movimento, e Tamas, que é a inércia, e que em nós vai causar aquele embotamento, né? O embotamento denso, o embotamento na vida material, o embotamento na vida das sensações. E pelo movimento de Raja, a gente vai ter apego, vai ter aversão, vai ter desejo, vai buscar as coisas nesse movimento. E assim a gente acaba ficando cada vez mais enrolado com o samsara. E aí a gente é forçado a transmigrar. A gente é forçado a renascer, porque as nossas ações, o nosso karma, ele vai ser guiado por tamas e por rajas. E no ser humano, a buddhi. Nós temos buddhi, o intelecto. Nós temos manas, o órgão mental. Esse órgão ordenador, essa mente pensante que consegue delimitar as coisas entre sujeito e objeto, e buddhi é aquele intelecto mais sutil, capaz de discriminar. E há ahamkara, o senso do eu separado. E Ahamkara, associado a manas, principalmente, vai reforçar esse nosso senso de sujeito-objeto, de eu separado, e vai reforçar tamas em nós, e vai reforçar rajas em nós também.
E a gente se aproxima do manifesto se a gente tenta voltar a nossa mente por Purusha. Purusha não é um objeto de nenhum sentido, mas ele é o sujeito e o iluminador de todos os sentidos. Mas como a gente confunde os nossos veículos com a nossa essência, com a essência que está em tudo. E aí a gente cai no modo de confusão. Esse aqui é o comentário do Gaudapada, que vai falar sobre isso. E Gaudapada, no comentário a esse Karika, vai dizer que quando o Sattva predomina, o intelecto Budi se torna brilhante. Então a ideia é que a gente tente nos tornarmos mais sáttvicos, nos tornarmos mais puros, nos tornarmos mais harmônicos, buscarmos harmonia com Dharma, buscarmos harmonia com o ensinamento, para que então Budi em nós possa reluzir, para que então a gente possa intuitivamente, num nível mais profundo, chegar a uma compreensão de Purusha em nós e não mais confundir Purusha com os veículos. Gaudapada também vai dizer sobre Budi. Budi é o poder discriminador de Purusha, a aparência de muitos Purushas, pois como ele está presente em tudo, ele está presente também nas inumeráveis Chitas. Mas devido ao poder de Avidya, a gente percebe essa aparência de muitos Purushas, porque ele está presente em tudo, ele está presente nas inumeráveis Chitas, já que ele não está num lugar específico, não está em lugar nenhum, significa que ele está também em tudo. E essas Chitas aqui são as mentes sutis, são essas mentes sutis que renascem. O budismo vai falar muito de Chitta, a escola Yogacara vai falar bastante de Chitta, como essa mente sutilíssima que vai renascer, e é em Chitta que está Budi, é em Chitta que está Manas, é em Chitta que está Ahamkara. Então, quando a gente tenta se voltar para Budi em nós, quando nós tentamos nos tornar mais sáttvicos, para que então nós nos tornemos um pouquinho mais próximos do Purusha, significa então que a gente tem que tentar sutilizar a nossa Chitta, não deixar a nossa Chitta tão domada ou tomada pelo poder de Ahamkara, pelo poder de Avidya. E quando Prakriti cessa a sua atividade e a identificação de Purusha com o corpo também cessa, Purusha alcança a liberação. Uma vez que a gente consegue ver além, ter uma percepção direta, uma reta cognição, compreende a interdependência de todas as coisas, que compreende que essa aparente separatividade, ela é ilusória, todas as coisas, na verdade, são vazias de separatividade, elas são interdependentes. Então, quando a gente consegue ir além dessa aparência de individualidade, então, Purusha em nós é liberado. A luz do Atman, ela se torna presente, ela passa a resplandecer no lótus do nosso coração. E a partir daí, a gente passa a ter uma outra noção da realidade. Toda essa filosofia indiana, assim como textos budistas, vão sempre enfatizar que é um caminho gradual, né? Não é uma coisa que acontece subitamente no estalar de dedos. Por isso que requer estudo, requer investigação, como o próprio sistema Samkhya vai enfatizar bastante, né? Buscar os retos meios da cognição, a investigação adequada da realidade, saber quais são os ensinamentos idôneos, quais não são. No comentário de Gaudapada, é dito que quando o Purusha é emancipado, percebe-se que há apenas um único Purusha, que é o Atman em tudo. Então, percebe-se que esses supostos muitos Purushas, que a gente vê bastante, né, em textos indianos. E aí tem o problema também do uso da palavra Atman, que vai confundir Atman com Jiva, com essa noção de individualidade que surge do Ahamkara. Aí em literaturas mais recentes no Ocidente, isso vai ser chamado às vezes de eu superior, eu maior, e aí dá uma baita confusão. Mas que esses muitos Purushas, essa ideia de que há muitos Purushas, é na verdade só uma aparência, só um Purusha. E um Purusha que é a base de toda a vida, é um dos pontos centrais que eu queria trazer da escola Samkhya, mostrar que não é um dualismo radical, né? Um espírito versus matéria, e os dois existem separadamente. Na verdade, tudo é um. Tudo é o Atman. O Atman está em tudo, Purusha está em tudo. E Prakriti é uma manifestação de Purusha. E muito obrigado, e agora então eu passo a palavra para o Alberto. Então, o Bruno estava apresentando a Samkhya,
que tem vários textos, mas esse Sankhya Sutra do Ishvara Krishna é uma compilação do que vinha lá da antiguidade. Esse autor que escreveu o Sankhya Sutra, ele é contemporâneo ao Siddhartha jovem maduro. Aí então a escola Sankhya, que é a herdeira dos Upanishads, continuou existindo e vai surgir a sistematização feita pelo famoso Patanjali. Muito falado, mas pouco conhecido. Então, eu gosto dos textos do Patanjali na tradição Sankhya e na tradição Vedantina. A escola do Patanjali, na minha interpretação, ela deveria ser chamada de tradição Sankhya Yoga. Ele usa termos da tradição Sankhya, e ele teve uma influência direta dessa tradição, tanto da Sankhya e também uma certa influência do Dharma, do chamado budismo original. Se a gente vê, ele trata de Avidya, ele trata dos kleshas, mas isso está presente nos Upanishads também. Então, o Patanjali ele acolhe 2, 3 tradições e organiza. A palavra yoga já aparece na edição original do Rig Veda. E no tempo do Panini, século 7 AC, já era um termo técnico bem conhecido. E tem Upanishads, como eu chamei a atenção, que vão tratar desta visão Sankhya Yoga, juntando os Upanishads com a prática da yoga. Patanjali chama a atenção que a prática do yoga visa libertar Purusha da força de Prakriti, isto é, libertar Purusha, o espírito, do aprisionamento da matéria. Então, através da prática, da purificação, da yoga preliminar, da disciplina, yama e niyama, tudo aquilo que o Patanjali vai enfatizar, então o processo é para libertar Purusha. A palavra yoga tem esse sentido, então, de comunhão, através da prática buscar uma comunhão, e o conhecimento do Atma ou Purusha através da yoga profunda, da meditação avançada, que ele chama, então, de Samadhi, a técnica do Samadhi, ou o estado de cessação da dualidade sujeito-objeto. Então, no fundo, o objetivo da prática do yoga é alcançar a não dualidade, sair da dicotomia sujeito-objeto, entrar no mundo da mente pura e buscar a sintonia da mente com Purusha, e no estado de Purusha, ou Turiya, cessa essa dualidade. Voltando então à questão, a relação do yoga com a tradição Sankhya é muito evidente. Então, Patanjali teve contato com esse tratado de Hiranyagarbha, um tratado de 200 anos antes. Esse Hiranyagarbha, um dos livros dele se chama Nirodha Samhita. Nirodha é a cessação dos vritis, a cessação das perturbações mentais, como diz o Patanjali. Então, esse tratado, Nirodha, foi importante para Patanjali acessar a visão Sankhya e introduzir no yoga. Patanjali viveu no século 6 AC em Kashmir, no noroeste da Índia, logo depois do período do começo da Vedanta, com Badarayana, e logo depois da morte do Siddhartha. Patanjali foi o tutor de Shankara. Shankara, o verdadeiro Shankara, não aquele confuso de 780 DC, mas o Shankara original, nasceu no final do ano 510 para o início do ano 509 AC. O Shankara vai ser discípulo do Patanjali. E o Patanjali convive e é instruído por Gaudapada, que comentou o Mandukya Upanishad, e o Gaudapada também comenta o tratado que o Bruno citou, o Sankhya Karika. O que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo que não eram escolas separadas, não eram endereços muito distantes, não eram rivais, não estavam disputando o mercado, não. Era um grupo de almas trabalhando em conjunto, especialmente em Kashmir, lá no noroeste da Índia, nas montanhas, e eles interagiram. Então, não são tradições separadas, não tem Sankhya sem Upanishads, não tem Vedanta sem Upanishads, Patanjali recebe a influência da Sankhya, Patanjali tem contato com os Upanishads, Patanjali tem contato com Gaudapada, Gaudapada recebeu a transmissão budista, então tudo isso está junto, e o Patanjali então faz uma junção, uma sistematização em um sutra com 4 capítulos. E a versão mais longa do Maitreya Upanishad, a yoga também é apresentada com aquelas 6 etapas, só que não inclui yama e niyama. Vou falar amanhã que yama vem do jainismo. Os 5 niyamas que o Patanjali introduz, os 5 estão presentes nos votos do jainismo. Ele pegou e trouxe para a sistematização dele.
Essencialmente, na minha visão, a filosofia e a prática da yoga em Patanjali é uma psicofilosofia. É um processo de trabalhar com a mente, de trabalhar com o cessar as perturbações, os sanskaras, e, ao mesmo tempo, com a meditação avançada, se libertar dos kleshas, se libertar de dukkha, afastar a vidya. Então, não é muito diferente. O primeiro capítulo do Yoga Sutra, Samadhipada, define o que é yoga, a cessação dos movimentos, das perturbações da mente, através da meditação. O segundo capítulo apresenta as práticas preliminares, a prática básica, a Kriya Yoga, ou a yoga preliminar, que visa atenuar os kleshas, porque se os kleshas não diminuírem e não cessarem, é impossível a yoga avançada, é impossível o samadhi. Então é preciso eliminar os kleshas. O terceiro capítulo trata das decorrências da prática e aquilo que o yogi alcança pela prática adequada e avançada. E o último capítulo apresenta a meta da liberação por meio da prática, por meio do samadhi. Se a mente está focada em prakriti, ela não está focada em purusha. Então é preciso haver esse desprendimento das gunas, desprendimento do mundo sensível e das sensações, para ser possível o recolhimento, para ser possível a prática interna. Portanto, o Vairagya deve estar unido a um crescente Viveka. Ele enfatiza isso. E o Shankara vai desenvolver no Viveka Chudamani. Então, no Viveka Chudamani, Shankara vai falar da importância do Viveka, o discernimento, perceber o que é real e o que é irreal, a compreensão intuitiva da realidade. Isso no Shankara, mas na verdade tem uma ponte com o Patanjali. O segundo capítulo, ao falar da yoga preliminar, vai falar de etapas, a austeridade, do estudo, do autoestudo, do estudo das escrituras, da reflexão, da entrega a Ishvara, Ishvara Pranidhana. A entrega a Ishvara é uma Bhakti Yoga, que ele enfatiza. Também enfatiza a importância de diminuir o efeito das perturbações, que eu já realcei, e que esses kleshas, essas perturbações, impedem a serenidade, impedem o aquietamento. Se não houver serenidade, a meditação é impossível, samadhi mais ainda. Então a yoga preliminar é fundamental. Quais são os impedimentos centrais? A vidya, os kleshas, né? A vidya, o egoísmo ou o egotismo, a sensação de um eu separado, a atração e repulsão em relação aos objetos, e o apego, o forte desejo de viver. Então são 5 kleshas na versão do Patanjali, que começa com a vidya, que está nos Upanishads, que é a verdade número 1 do sofrimento em Siddhartha. E ele vai dizer que o equívoco fundamental é confundir o real, Purusha ou o Atma, com o não real, ou com o não Atma, que é efêmero, que é impuro e que não tem realidade última. Então, essa identificação com o não Atma, com o externo, gera a noção equivocada de um eu individual separado, independente, isso é a vidya, que se apega a si próprio, eu sou eu. E aí o indivíduo tem atrações e repulsões, nós somos assim, e desejos. É o poder dos kleshas e a vidya está na base. Então eu estou enfatizando mais isso porque não adianta falar em samadhi, falar em mega samadhi, falar em liberação, sem diminuir os kleshas, sem diminuir a vidya. Então ele estruturou em 8 passos, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, autodomínio, regras de conduta, as posturas, as asanas, o Pranayama na respiração, o recolhimento dos sentidos no Pratyahara, uma concentração bem adequada, a meditação profunda que leva à contemplação. Samadhi, muito se fala, mas é difícil entender porque é um estado de turiya, um estado sem conceitos, um estado do silêncio total, o estado do puro Atma. Então, o Samadhi é um estado mental livre do movimento da mente, sem contaminações, que faz cessar o karma, os efeitos do karma na vida atual, pois a vidya perdeu a sua força, perdeu o seu poder. Então, no Samadhi, o samsara não está influenciando. E fala que a prática do yoga avançada tem como propósito libertar Purusha, libertar o Atma do aprisionamento no corpo e nas gunas. Desculpe a minha corrida, a yoga tem mais coisa do que isso, mas basicamente é por aí.
junto com o Yoga do Patanjali vem a Vedanta. A Vedanta já existia com Badarayana e Vyasa, passa por Gaudapada, passa por Patanjali e chega no famoso Shankara ou Shankaracharya. No livro Atma Yoga, eu chamo a atenção bastante, 4 capítulos, que há muita confusão com o verdadeiro Shankara. O Shankara original, primordial, ele é do tempo do Patanjali. Então, Brahma Sutras é o ponto de partida para a escola Vedanta, e a partir daí teremos o Badarayana, escreveu uma síntese dos Upanishads, o Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, e essencialmente é um grande resumo em 4 capítulos dos Upanishads. Enfatiza Brahman, a relação entre o Atman e Brahman, a relação do ser com o Uno, chama a atenção desse princípio fundamental, e por isso a Vedanta é a Dvaita. O A na frente é a negação da dualidade. Então, a filosofia Vedanta vai enfatizar um estado além da polaridade sujeito-objeto, existência não existência. Então, sai da polaridade e vai para o campo da realidade. Portanto, Advaita, não dual. A realidade que é o Atma, a realidade que é Brahman. Esta é, então, a realidade última. A não dualidade é a suprema verdade. Brahman é Atman e Atman é Brahman, a não dualidade. Nessa identidade está o segredo da Vedanta. O aspirante precisa conhecer o Atman. Esse conhecimento é o que lhe gera a liberação e depois a libertação. O conhecimento do Atman. O conhecimento do Atman é Atma Bodha, que não é por acaso que é o nome de um livro do Shankara. Então, resumindo, a escola Vedanta começa com Badarayana ou Vyasa, tem o Brahma Sutra, interagem com a Sankhya, tem direta influência dos Upanishads, o fundador convive com a parte do budismo e de outras tradições, o Shankara posteriormente convive com a Yoga, e aí também é dito que meditar em Brahman é o foco. O Om, o Pranava, é uma expressão de Brahman. E por isso a mente deve se fixar no Om. O Om é a não dualidade em termos de universo. Através da sintonia com o Om se alcança a identidade com o Atman. Aí eu botei Gaudapada, Patanjali e Shankara, e houve então esse impulso da escola Vedanta Dvaita. O Badarayana é menos conhecido, o Shankara ficou mais conhecido pela tradição que ele impulsiona, mas o Shankara não é o fundador, ele é um continuador. A famosa Vedanta Dvaita, que até hoje é bem conhecida. E a Vedanta tornou-se, a Vedanta Dvaita, certamente uma das filosofias mais importantes da Índia. E ele é um metafísico, um místico metafísico sutil. Se a gente pensar no mundo ocidental, um Platão, um Pitágoras, o papel do Shankara na Índia. É uma grande influência, bem conhecido, a tradição que ele deixa, a sabedoria que ele transmitiu. Essencialmente, Shankara vai enfatizar que Brahman é o uno e a Atma é o todo presente em nós. E assim, a natureza última do homem é a mesma vida universal. É preciso conhecer essa identidade do Atma e Brahman, e isso é o conhecimento supremo. O Atma é não dual, imutável, consciência pura, como também afirma o primeiro aforismo dos Shiva Sutras em Kashmir. O conhecimento de que Brahma e Atman são uma coisa só, ou uma só coisa, é o conhecimento último. O conhecimento prático, não aqui eu ler um texto, repetir. O conhecimento vivencial disto é Atma Vidya. E aí eu sigo aqui chamando a atenção que o universo não é uma ilusão. A Suprema Maya, que está lá na filosofia Sankhya, é a força geradora do universo, junto com Mahati. Mahati é uma função de Maya. Maya é a mãe geradora do cosmos. E Mahati é esse impulso, o impulso forrático que preenche o universo. Então, está cheia de bobagem, gente que ensina, que a Vedanta ensina que no universo tudo é ilusório, tudo é imaginação, a Maya significa ilusão. Nunca foi dito isso. Nos textos originais nunca foi dito isso. O Vivekachudamani é a obra mais importante, está em português, é uma boa tradução feita em Brasília, que eu e a Jane participamos da revisão. Essencialmente, ele vai enfatizar o problema de avidya, o libertar-se da ignorância de avidya pelo Atma, que essa identificação com o eu, com o não Atma, ou com um eu separado, é o grande problema. Surge o Ahankara,
que está na Vedanta e está também no Patanjali. O egoísmo é o grande inimigo, que é preciso controlar esse inimigo. Essa ideia de que eu sou separado, um eu separado, um ego separado, e isso é a causa do sofrimento de avidya. Gera egoísmo. O egoísmo esconde Atma. E com a espada de Viveka, com a espada do discernimento, é possível cortar a avidya. Essa imagem também tem no Bhagavad Gita. A avidya é queimada até as raízes pelo fogo da sabedoria surgindo de Viveka ou discernimento. É fundamental Viveka e Vairagya, o desapego. Viveka é discernir o que é eterno e o que é transitório. Vairagya é a renúncia do desejo de usufruir os frutos da ação. É o apego. Diz o Bhagavad Gita que a reta ação é fundamental. E é interessante a ideia de devoção que o Shankara apresenta. A Bhakti Yoga do Shankara é devoção ao Atman. Não é um Deus criador, não é um Deus pessoal, mas ao Atman que é idêntico a Brahman. É fundamental descobrir que o Atman, presente na caverna do coração, é o fundamental. Então ele retoma a questão dos Upanishads, o Atman no coração. A ação e a ignorância são criações da mente. A mente que nos leva para agir, a mente que gera conceitos errôneos. E moksha é a felicidade que resulta quando desfazemos o nó da ignorância. Quando a avidya cessa, vem a felicidade, vem moksha. A suprema e a mais misteriosa doutrina contida nos Vedas é revelada a ti. Quem, a não ser o Atma, é capaz de remover a escravidão de avidya e do karma? Não são os rituais, não é o fanatismo, não é as coisas equivocadas do mundo, mas é somente quando nós compreendemos a nossa profunda ignorância, nós, eu digo todos nós, sem exceção, a não ser que seja um Buda, ainda temos algum tipo de avidya, por mais sutil que seja. Precisamos nos libertar desse poder universal, porque a avidya está junto com Maya. Na filosofia Sankhya, a avidya e Maya estão juntas, aí o budismo vai usar a palavra avidya também, e nos libertar do karma. Tendo se libertado de avidya, o homem então alcança a liberação e a libertação, alcança a bem-aventurança do nirvana. E é assim que o Shankara escreveu. Logo, ele estava também levando em conta o que o Siddhartha ensinou. Cessando o sofrimento, cuja causa é a avidya, através do caminho, se alcança a bem-aventurança do nirvana. Portanto, é preciso eliminar o karma que se manifesta, mas vem do passado. Hoje a gente cria novo karma que se manifestará no futuro. Então tem o karma do passado que vem para o presente, no presente criamos karma para o futuro e tem karmas do momento presente também. E o Shankara, no final do livro, diz que uma grande alma, um autêntico rishi, possui o discernimento de que o seu ser é o Atma. Viveka, a sabedoria do discernimento. Então, é preciso perceber que somos o Atma. E aí ele acrescenta, um verdadeiro rishi tem bodhicitta, tem compaixão, porque a tendência natural das grandes almas, dos maharishis, é remover o sofrimento dos outros. Mas para eu remover o sofrimento dos outros, eu tenho que entender a causa do sofrimento. Eu tenho que compreender o meu próprio sofrimento e ao mesmo tempo dos outros. Eu tenho que diminuir o poder de avidya, eu tenho que eliminar os kleshas. Sem isso, não adianta nada mais. Nada vai acontecer. Falaremos, mas serão palavras ao vento. Então esse é o grande desafio para a gente que estuda, para a gente que fala, porque a gente se compromete com isso.